da nossa sessão de aulas que vai acontecer aqui no YouTube durante toda a semana, tá? Então toda semana vai ter uma aula ao vivo aqui e eu espero que vocês gostem, tá? Porque vai ser assim, ó, entrega total aqui de conteúdos para vocês, tá bom? Na aula de hoje eu vou ensinar como você não errar na compra de tecido. Então é muito importante você ficar comigo até o final, porque se você já trabalha com mesa posta ou se pretende trabalhar com mesa posta, você precisa saber como comprar tecido de forma assertiva. Porque se você erra, você perde tempo e perde dinheiro, né? E é algo que não pode acontecer de jeito nenhum para quem empreende, certo? Então hoje eu vou ensinar para vocês aqui na prática, trouxe inclusive algumas peças, alguns tecidos aqui para ensinar para vocês o passo a passo de como que você faz para comprar o seu tecido de forma correta, sem erros, tá bom? Mas antes disso, eu vou pedir para você que está aqui comigo, que ainda não é inscrito aqui no meu canal, já aproveita para se inscrever, já deixa o seu like aí para mim antes de você terminar, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, já deixa aí para você não esquecer, tá bom? E também pode compartilhar essa live com muitas outras pessoas que eu tenho certeza que elas vão amar, tá? E pra quem tá lá comigo no Instagram, tem que correr pra cá, porque é por aqui que tá sendo transmitida ao vivo, tá bom? Lembrando que essa aula vai ficar gravada aqui, então se as pessoas começarem a chegar e perder alguma parte, depois ela pode assistir novamente, tá bom? Então, olha só, Dia das Mães tá chegando aí já, né? Já tá batendo na porta e essa não é a hora de a gente falar sobre escolhas de tecido pro Dia das Mães, porque nem tempo dá mais, né? Agora é o momento de você já tá embalando os kits que você vendeu para poder entregar pro Dia das Mães a tempo, não é? Então, o que eu vou falar aqui não tem tema, tá? É mais ensinando mesmo na prática a forma correta para você escolher os seus tecidos na hora de comprar. Então eu vou ensinar assim do básico, tá? Do básico mesmo para quem ainda não empreende, inclusive com mesa posta, mas que pretende para você entender como é que funciona toda essa questão de compra de tecidos, tá? Para você entender certinho para não cometer erros, ok? Então a primeira coisa que você precisa aprender antes de comprar qualquer tecido é o quê? Conhecer dos tecidos. Não adianta você querer já ir comprando um tecido só pela beleza, só porque achou bonito, só porque a estampa é legal, se você não sabe qual é aquele tecido, como que é o comportamento dele depois de lavado, né? Porque tem muito disso. Inclusive, o tecido que nós vamos falar aqui hoje, que é o tricoline, que é um dos tecidos que nós mais utilizamos na produção de roupas de mesa, é um tecido 100% algodão e tem sim uma taxa de encolhimento, tá? Na hora da lavagem. Então é importante, se você não sabe disso, você comete muito erro, né? Porque aí você vai produzir uma peça com aquele tecido e na hora de a cliente lavar, ele vai encolher, vai perder o tamanho real que ele deveria ficar e aí você vai ter problemas. Então conhecer sobre os tecidos é fundamental, tá bom? Então, saber quais são os tecidos ideais para cada tipo de peça que você vai produzir. Então, quando nós trabalhamos com roupas de mesa, nós trabalhamos com o quê? Jogos americanos, capinha de americano redondo, jogo americano retangular, guardanapo, né, caminho de mesa, enfim. Só que não é um único tecido para produzir todas essas peças, tá bom? Então, tem tecido que tem um caimento melhor, que tem mais, é mais espesso e se comporta melhor na mesa de acordo com o tipo de peça. Então, também, para isso você precisa conhecer os tecidos e saber quais os melhores tecidos para cada tipo de peça, ok? Então, vou fazer um resumão aqui para vocês. Ó, capinha de americano redondo. Qual é o tecido que eu utilizo? Tricoline, tá? Eu vou falar aqui dos principais, tá? Não vou falar sobre todos os tecidos, porque não faz o menor sentido. Vou falar dos principais, os que as pessoas mais costumam utilizar. Inclusive, eu tenho uma aula falando só sobre tecido, o tecido correto para cada tipo de peça,
aqui no meu canal do YouTube, tá? Então depois você dá uma olhada lá na lista de aulas e vê lá qual que é o vídeo que eu tô falando sobre os tecidos para você assistir esse vídeo também, tá bom? Mas resumindo, pro jogo americano, pra capinha, eu utilizo o tricoline e é o que eu recomendo que as minhas alunas também utilizem. Por quê? O tricoline é um tecido 100% algodão, ele tem diversas estampas, né? Uma infinidade de estampas maravilhosas, é um tecido fácil de se encontrar e ele também tem um comportamento muito bom, porque a textura dele é mais fininha, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tá um tecido, ó, de tricoline. Ele é mais fininho, ó, mais maleável, tá? Então, na hora de você produzir a sua capinha, ele vai ter um caimento bom, tá vendo? Ó, ele se comporta bem. Então, na capinha, quando você colocar ele na base de MDF, ele vai ter um caimento muito bom, olha só, tá? E ele, sim, ele tem uma taxa de encolhimento, o tricoline, na lavagem. Eu não lavo os meus tecidos antes de usar. Muita gente me pergunta isso, Monique, eu tenho que lavar o tecido antes de usar? Porque sabe que ele encolhe, né? Mas não, gente, eu não lavo. Eu acho que perde a originalidade do tecido e eu prefiro trabalhar com uma margem de segurança do tecido maior. Então, o tamanho que eu corto as minhas capinhas já são um tamanho de segurança, contando que ele vai dar uma encolhida sim, mas que não vai comprometer o resultado final da minha peça, tá bom? Então, é importante você saber disso. Para guardanapos, também uso tricoline, porque é um tecido 100% algodão, também é suave ao toque, é um tecido maleável, também por conta da estampa, que você acha uma infinidade, e o custo-benefício, né? Você acha preços muito legais hoje no mercado do tricoline, tá bom? Então, para o guardanapo, eu também utilizo tecido 100% algodão. Tem gente que utiliza outros tecidos, tá? Como, por exemplo, ó, esse daqui foi o primeiro tecido, o primeiro guardanapo que eu fiz quando eu iniciei. Por quê? Eu não conhecia nada, gente. Eu comecei assim, ó, comecei por começar, não conhecia de tecido, não sabia nada. Eu era dessas pessoas que comprava porque achava o tecido porque achava bonito e não por saber se vai dar bom ou não vai. Então, assim, comprei sarja pra colocar no guardanapo. É ruim? Não, não é ruim, mas ele é um tecido mais encorpado do que o tricoline, tá? Então, ele tem, ó, ele é mais encorpadão, ele é mais, bem mais espesso do que o tricoline, tá? E na boca, não é que ele chega a ser áspero na boca, não, não é isso. Mas o tricoline, ele se comporta melhor, tá bom? Ele é mais delicado, mais suave ao toque, tá certo? Então, eu prefiro, sim, utilizar o tricoline. Tem gente que usa, inclusive, o Oxford, né? O Oxford para poder fazer os guardanapos, ó. Esse aqui, por exemplo, é um guardanapo de Oxford, tá vendo? Só que é bom por um motivo. Não amassa tanto quanto o tricoline. Não encolhe tanto quanto o tricoline. Porém, eu não gosto muito da textura dele, porque ele é mistura com poliéster. Ele tem uma grande porcentagem de poliéster junto com algodão. Então, ele não tem uma boa absorção, tanto quanto um tecido 100% algodão. Então, quando você limpa a boca com ele, não é aquela coisa assim que você vai passar e vai absorver completamente, sabe? Então, não... Esse daqui, inclusive, não foi eu que fiz, tá? Eu comprei esse daqui porque eu queria muito um guardanapo nesse tom, nessa cor, e eu não tava achando nenhum tecido de tricoline nessa cor. Aí eu acabei comprando, não foi nem eu que fiz. Mas não, comprei também por conta da cor, tá? Não por conta da qualidade do tecido, certo? Mas eu estou aí falando pra vocês as opções de tecidos, né? E pra que serve, pra qual peça que serve cada um deles, ok? Tem também, gente, aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui. O jacar,
que é um tecido que muitas pessoas utilizam o jacquard para toalhas de mesa, porque ele tem um bom caimento para toalhas de mesa, tá? Eu comprei logo no início, quando eu estava iniciando meu negócio, por não ter conhecimento de tecido, eu comprei o jacquard, esse aqui, porque eu também fiquei apaixonada na estampa dele. E ele também tem uns pontos aqui meio brilhosos, tá vendo, ó? Fica bem bonito, eu achei ele lindo. E eu fiz jogos americanos retangulares com ele. Não gostei, não gostei. Ele não tem um bom caimento na mesa pra jogo americano retangular. Então eu descartei a hipótese. Eu cheguei a fazer, mas não gostei muito. Fiz caminho de mesa, esse aqui é um caminho de mesa, tá vendo? No caminho de mesa, ele até que se comportou melhor. Por quê? Porque ele tem mais tecido, né? E por ele ficar jogado, né, para uma ponta da mesa e na outra ponta da mesa, ele teve aquele caimento e ficou um pouco melhor. Agora, o retangular já não deu muito certo, tá? Pra capinha de americano redondo, eu também já fiz, tá? Eu já fiz, confesso que eu já fiz logo no início, porém, também é um tecido que é um pouco mais espesso. Então, você pode sentir um pouco de dificuldade na hora da costura por conta disso, tá? E eles também têm mistura de poliéster na composição. Então, é meio que primo ali do Oxford, sabe? Mistura de poliéster com algodão, tá bom? E assim, gente, esse tipo de tecido, na hora de você vincar pra fazer a barra dele, é muito complicado, porque ele não vinca direito, porque ele tem uma alta porcentagem de poliéster, então não dá pra você vincar direito, porque ele não vinca, sabe? Ele não assenta igual o tecido 100% algodão. Então você pode sentir essa dificuldade também na produção da sua peça. Então, pra quem tá começando, é um tipo de tecido que eu evitaria pra fazer esse tipo de peça, tá bom? Pra toalha de mesa, como eu falei, ele é muito bom mesmo. Ele tem um caimento, assim, muito bom na mesa para toalha de mesa, porque as beiradas, né, as pontas que ficam caindo para fora da mesa dão aquela sustentabilidade para ele, né, aquela sustentação, e ele fica mais bonito na mesa, tá? Tem caimento. Agora tem também, tô mostrando aqui algumas opções de tecido, tá, gente? Como eu falei para vocês, primeira coisa aqui para você comprar peça, tecido e não errar é você saber qual é o melhor tecido para cada peça. Então, por isso que eu tô fazendo esse resumão aqui para vocês. Mas depois vocês vão lá olhar na aula de tecidos, tá? Esse daqui, ó, é o gorgurão, tá? Que também é um tecido que usam bastante para fazer roupa de mesa. Inclusive, é um tecido que as pessoas usam até para fazer sofá, estofado, sabe? Ele é um tecido mais espesso, tá bom? Ele é mais espesso. E esse aqui é um americano retangular, tá vendo? E ele tem eu fiz um teste e ele tem um caimento bem legal na mesa. Então, para americano retangular, eu achei legal. Eu gostei do caimento dele, tá? Ele tem uma textura assim meio ásperazinha. E por ele ser um pouco mais espesso, ele dá um caimento legal para esse tipo de peça. Então, o gorgurão, ele também se comporta bem para o americano retangular. Já para a capinha de americano redondo, eu já não aconselho muito, tá? Por ela ser espessa demais, você pode ter aí uma dificuldade na hora de produzir a sua peça, tá? Temos também aqui, ó, esse daqui é um aquablock, tá? Esse tecido aqui. Ele é como se fosse uma sarja, né? Ele é uma sarja, só que tem um tratamento de aquablock nela. O que é aquablock? Ele, você pode derrubar aqui a água nela, que a água vai ficar andando sobre ela, sabe? Sobre o tecido. Ela não vai penetrar no tecido, por ela ter essa proteção. Então, você tem ali alguns minutinhos para poder ir lá e secar antes de absorver, tá bom? Então, tem aquablock, tem o tecido impermeável, tem o semi-impermeável, que são tecidos mais espessos, né, por conta dessa proteção que elas têm, mas que são tecidos que se comportam
muito bem para americano redondo e para caminho de mesa, tá? Pra capinha de americano redondo, gente, não, assim, não é que não dá pra fazer, dá. Mas como eu falei, o tricoline ainda é o que se comporta melhor para as capinhas de americano redondo, tá bom? Agora, para jogo americano retangular, caminho de mesa, que precisa ter um caimento bom, né? Precisa ficar bem na mesa, tem que ser os tecidos mais espessos. Então, a sarja é um bom tecido para americano retangular, para caminho de mesa, como esse também, Aquablock. Então, você pode investir nesses tecidos para esses tipos de peça, tá bom? Então, esse foi um resumo aí que eu passei aqui para vocês entenderem quais são os tecidos que nós mais utilizamos e quais são os melhores para cada uma das peças, ok? Deixa eu beber uma água aqui. Então, vamos lá. Outra parte importante, né, que você precisa saber. As medidas dos tecidos. Por quê? As medidas dos tecidos, na hora de você comprar, você precisa entender, né? Porque quando você compra um tecido, então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho aqui um pedaço de tricoline, tá? Quando você vai na loja, geralmente, isso quando você vai em loja física, tá? Geralmente, nas lojas, os tecidos ficam em rolos. E aí, você escolhe lá qual que você quer, ela puxa e corta a quantidade que você precisa, tá bom? Então, assim, o tricoline, ele tem a medida de 1,5 de largura, tá? Então, o 100% algodão é padrão, 1,5 de largura. Acontece que tem alguns tricolines que você encontra no mercado que tem 1,40 de largura. Isso acontece porque, muito provavelmente, não tô dizendo que 100%, mas muito provavelmente, esse que mede 1,40 é tricoline mista. E o que é tricoline mista? É mistura de algodão com poliéster, tá bom? Porque tem, não são todas as tricolines que são 100% algodão. Mas as que são, tem 1,5 de largura. Então, quando você for comprar o tricoline, você tem que entender que a medida que você vai pedir é a medida referente a comprimento, tá? Porque a largura vai ser a mesma de 1,5, certo? Então, quando você pede o comprimento, é isso daqui. Aí você pede 1 metro, 2 metros, 1,5 metro, 2,5 metros, 3 metros, aí vai vir o comprimento, mas a largura é a mesma, tá bom? Então, não precisa se preocupar tanto com a largura. A única coisa que você precisa se atentar é perguntar antes pra vendedora, olha, esse tricoline é 100% algodão? Pergunta. Porque, às vezes, por você não conhecer, você acaba sendo enganada, né? Acontece muito. Eu, no início, comprei muito tricoline errado. Muito mesmo, porque eu não sabia identificar a diferença entre um e outro, e pra mim tava tudo certo. A mulher falou é tricoline, pra mim tricoline é tricoline. E não é, tá bom? Então você precisa se atentar a isso. Que mais aqui? Outra coisa. Já falando de medidas, vamos falar aqui com relação à medida que você vai pedir. Monique, como que eu faço, né? Como que eu sei quanto de tecido que eu devo comprar? Quando eu for comprar o tecido, como que eu sei quantos metros eu tenho que comprar para não comprar de mais, para não comprar de menos? Tudo isso vai depender da quantidade de peças que você quer produzir. Então, você tem que perceber isso, né? Antes de você sair para comprar ou antes de você entrar num site para comprar, primeiro defina, né? O que eu tenho de investimento? Dá para comprar, dá para produzir quantas peças? Você tem que pensar assim, tá? E aí, a partir daí, é que você vai pedir a sua metragem. Então, eu separei aqui alguns números. Vocês podem, inclusive, anotar aí para nortear vocês na hora de vocês comprarem o tecido, para você saber mais ou menos quanto de peças que vai conseguir fazer com aquela metragem de tecido, tá? Então, olha só, 1 metro de tecido, ele faz 6 capinhas de americano redondo, tá bom? 6 capinhas de americano redondo.
ele faz. Então, você vê que ele rende bastante, né? Um metro rende bastante mesmo. Então, se você vai fazer um único jogo de 6 lugares, maravilha. Compra 1 metro e vai estar tudo certo. Ah, Monique, mas eu quero fazer um jogo de 8 lugares. Então, você vai ter que comprar 1,5 metro. Porém, vai ficar sobrando uma peça. Porque 1,5 metro você vai conseguir tirar 9 capinhas de americano redondo. Então, vai sobrar uma. Aí, se você fala assim, ai meu Deus do céu, mas eu vou comprar tecido pra sair, né, pra ficar sobrando uma, não compensa. Então, 2 metros. 2 metros fazem 12 capinhas, que aí dá pra você fazer 2 jogos de 6 lugares, né? Eu me baseio bastante, quando eu vou comprar, pelos kits que saem mais. Então, o jogo de 6 lugares é o jogo que a maioria das pessoas compram, porque a maioria das pessoas tem mesa de 6 lugares, tá? Vai acontecer de você vender mesa de 2 lugares? Vai. Vai acontecer de você vender de 4? Sim. De 8 também. Mas a mais vendida minha, né? Por exemplo, a mais vendida minha é a de 6 lugares. Então, eu comprava pensando em quantos kits eu ia conseguir fazer de 6 lugares. Era nisso que eu pensava quando eu comprava. Quando eu ia comprar. Então, baseado nisso, é que eu pedia a metragem de tecido, tá bom? Então, se eu quero fazer 4 jogos, né? 4 jogos de roupa de mesa, de capinha, vamos dizer assim. Então, de 6 lugares, eu tenho que pegar 4 metros, tá bom? Então, olha só. 2,5 metros faz 15 peças. 15 peças. 3 metros fazem 18 peças. Ou seja, 3 metros dá pra você fazer 3 kits de 6 lugares, tá? 3 metros você faz 3 kits de 6 lugares. Então, pensa nisso, né? Quando eu comecei, eu comprava muito de 3 metros. Por quê? Eu comecei comprando pouquinho, né? 1 metro de cada. Aí depois aumentei para 1,5. Aí eu vi que ficava sobrando peça. Aí eu comprava 2,5, enfim. Aí pra não sobrar muito, eu falei, quer saber? Vou comprar tudo de 3 metros, porque pelo menos eu tenho 3 kits aí de 6 lugares disponíveis. Então, no início eu comprei muitos, a maioria das estampas que eu comprava era de 3 metros cada estampa, tá bom? Então, baseado nessas informações, é que você vai saber quantos metros que você vai pedir, tá bom? Então, e essa parte foi sobre as medidas, tá? Agora, a outra parte muito importante é o que? Antes de você comprar os seus tecidos, fazer uma pesquisa. E quando eu falo fazer uma pesquisa, é o que? Não é você bater de porta em porta perguntando para as pessoas, né? Mas o Instagram tá aqui para isso, né? Tá lá para isso, para você usar as ferramentas que eles disponibilizam para você usar a seu favor. Então, faça perguntas, faça enquetes, né, para as pessoas. Se você, de repente, vai fazer uma produção, que nem agora, pro Dia das Mães, eu sempre peço para as minhas alunas fazerem as enquetes antes, né, bem antes do Dia das Mães, perguntando para as pessoas quais são as estampas que elas preferem mais pro Dia das Mães. Para o Dia das Mães, você prefere estampas mais lisas, estampas mais florais, né? Você prefere estampas geométricas ou você prefere listras? Então, esse tipo de pergunta é muito importante, porque não é o seu gosto que conta na compra do tecido. Muitas pessoas erram nisso. Por quê? Na hora de ela comprar o tecido, ela vai comprar o tecido de acordo com o gosto dela, o gosto pessoal. Ah, eu vou comprar esse tecido porque eu achei ele lindo. Nossa, essas cores são fantásticas. Ai, amei. Só que às vezes tem gente que tem mau gosto. Acontece, né? E aí ela compra achando que tá arrasando, porque é lindo, maravilhoso. Só que não é o gosto dela que é levado em consideração. É o gosto da cliente, né? E outra, cada um tem um gosto. Eu tenho um gosto, né? A minha mãe tem outro gosto, minha filha tem outro gosto, cada um tem um gosto de via e são gostos diferentes um do outro. Então não adianta eu comprar um kit
dar pra minha mãe de presente um kit de jogo americano com uma estampa que eu acho linda. Só que não é o gosto dela. Não faz o menor sentido. Então, esse é um grande erro que a maioria das pessoas cometem. Elas não fazem pesquisa antes de comprar o tecido. Então, pergunta, né? Faça perguntas. Quais os tipos de estampas que te agradam mais para jogo americano? Estampas mais florais, estampas lisas, geométricas, poá. Pergunta, né? Na mesma coisa nas cores. Você gosta de um kit com cores mais alegres ou tons mais neutros? Pergunta. Por quê? A resposta que a sua audiência vai te dar vai te nortear na hora de você ir lá comprar os seus tecidos. Então, quando você for comprar, você vai comprar mais assertivo. A sua compra vai ser mais assertiva. Por quê? A chance de você vender é muito maior, porque é o gosto das pessoas que você quer que compre as suas peças, e não o seu. Deixa o seu gosto para quando você for lá comprar um tecido para fazer uma peça para você. Aí sim é o seu gosto que é levado em consideração. Caso contrário, não. Faça pesquisas, tá bom? A maioria não, todas as campanhas, né, de vendas que as minhas alunas fazem, eu ensino elas fazerem pesquisa. É venda de roupa de mesa para Páscoa? Vai fazer pesquisa antes. É pro Dia das Mães? Faz pesquisa antes. É para Natal? Faz pesquisa antes. Por quê? Porque é necessário você saber qual é o gosto das pessoas que você quer que compre suas peças, tá bom? Então não cometa esse erro de comprar porque você gosta, porque você acha bonito, ok? Então, depois de fazer pesquisas, é onde você vai, então, ir lá comprar suas peças, certo? Só que você precisa também, antes de comprar suas peças, entender que para que você está fazendo, né? É uma campanha tradicional, né, que você vai fazer de vendas ali, de roupa de mesa para o dia a dia. É uma campanha de vendas temática, né, que é para alguma data específica, ou para Dia dos Namorados, ou para Dia das Mães, Páscoa, enfim. Então você tem que ter isso na cabeça, porque na hora que você for comprar a sua estampa, é necessário que você identifique que as cores, as estampas conversam com o tema específico que você quer vender, tá? Então, não adianta você fazer uma campanha para Páscoa e você viu lá um tecido lindo com as joaninhas super simpáticas e querer fazer um jogo de joaninha para você vender na Páscoa. Então, você tem que entender, antes de comprar, vai ter algum tema por trás disso? Né? É para uma campanha, para uma data específica ou não? Ou é para o dia a dia mesmo, tá? Então, identifique isso antes de comprar o seu tecido. Sabendo de tudo isso, o que você vai fazer? Se você for na loja física, né? Ou também se for comprar online, não tem problema. Você vai primeiro, né? Depois de ter já definido tudo isso na sua cabeça, você já vai comprar já sabendo qual é o gosto da maioria, né? Então, se a maioria pediu, tipo 90% da sua pesquisa respondeu que prefere estampa floral. Então, você nem tem que ficar olhando para outras estampas, certo? Não adianta, porque a maioria prefere floral, então não faz sentido você olhar para estampa que não seja floral, tá? Então, vai lá, vamos decidir primeiro a estampa principal. E qual é a estampa principal que você precisa escolher primeiro? É a do jogo americano, é da peça principal da mesa. Seja jogo americano redondo, retangular, caminho de mesa. Então, é primeiro a estampa dela que você vai definir primeiro, para depois você escolher a estampa e o tecido do guardanapo, tá bom? Então, primeiro eu vou escolher o jogo americano, tá? Então, por exemplo, ó, escolhi aqui a minha estampa principal. Essa daqui vai ser a estampa principal do meu jogo americano. Então, agora eu tenho que definir que eu vou escolher um guardanapo para colocar aqui, certo? Então, baseado nisso, o que eu tô falando aqui, gente,
é para quem tá iniciando também, né? Para quem já trabalha com mesa aposta, mas também para quem tá iniciando. E para quem está iniciando e não tem conhecimento algum, principalmente da parte de cores, né? De combinação de cores e de estampas, eu sugiro que ela comece com o básico. E o que é o básico, Monique? O básico é o que todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Que é o quê? Escolher para o jogo americano um guardanapo com a cor, uma das cores que esteja dentro da paleta de cores do meu jogo americano, tá? Então, esse é o básico que todo mundo faz, tá? Você pode ver. Quando você vai comprar um jogo americano, o guardanapo tem uma dessas cores dessa estampa aqui. Então, quando você faz isso, você não erra, tá? Não erra, mas também fica no básico, tá bom? Então, quando você tá lá escolhendo a sua estampa principal, você aproveita que você já tem a estampa principal, as cores dela, né, a paleta de cores, e já aproveita ali mesmo, já escolhe, já define a outra estampa secundária que vai ser do guardanapo, tá? Estampa ou cor, enfim. Para quem tá começando e não conhece ainda sobre combinação de estampas, pode ficar no liso, né? No guardanapo liso. Mas, para quem já tem um conhecimento, principalmente para quem já é minha aluna e já tem acesso a todo o meu método de combinação de cores, de estampas, de cores e de estampas, já pode ousar um pouquinho mais, né? Então aqui, ó, você vê, eu tô com posso colocar um guardanapo desse, que tem um tom, né, que tem dentro da paleta de cores, só que ele também tem estampa, ó. Só que é uma estampa que não briga e fica harmônico. Então, a partir da escolha dessa, né, da base principal, eu escolho o guardanapo, tá? Então aqui, ó, eu ainda nem fiquei no básico do básico, porque eu ainda adicionei uma estampa no guardanapo, tá? Mas para quem não tá acostumado, não misture estampas, porque o risco de errar é muito grande, tá? Outra coisa também que você pode fazer, tá? O que muitas pessoas acham que é errado, né? As pessoas geralmente escolhem uma estampa bem floral, né? Uma estampa que tem muitos elementos para a estampa principal, que é o jogo americano, e o guardanapo, ela deixa o quê? O liso, né? Um tom liso que está dentro do jogo americano. Mas você pode fazer o contrário disso, né? Você pode pegar aí um jogo americano, como esse, por exemplo, você vê, é básico do básico, né? Um xadrezinho aqui bem básico, e deixar a estampa, né? A estampa para o quê? Para o guardanapo, tá? Então, quem tá começando acha que o mais comum, o mais tradicional é isso, né? A estampa no jogo americano e o guardanapo liso. E aí você vai ver a pessoa tem lá uma infinidade de guardanapos lisos na casa dela. Mas por quê? Porque a pessoa profissional que está produzindo a roupa de mesa tem medo de errar, né? Ou não tem o conhecimento e acha que a regra é essa. E não é, tá vendo? Ó? A estampa ficou no guardanapo e ficou lindíssimo. Olha só que combinação perfeita que ficou aqui. Tá vendo? Então você pode fazer o contrário, né? Que nem aqui também, ó. É uma estampa... Deixa eu pegar aqui. É uma estampa lisa que eu tenho aqui, né, ó. Não é lisa totalmente, mas é bem básica, né? Eu posso colocar o guardanapo, a estampa no guardanapo. E fica bonito também, tá vendo? Então, na hora de você escolher a sua estampa, é necessário que você defina primeiro qual vai ser a estampa principal, né? Então, aqui também, ó, peças dupla face. Monique, como eu vou fazer peças dupla face? Mesma coisa. Escolhe a estampa principal, porque aqui, ó, eu tenho um jogo americano dupla face, tá vendo? Ele é dupla face. Você vai escolher a estampa principal e vai escolher a secundária, que vai ficar junto com esse jogo americano, tá vendo?
Olha que lindo que ficou esse daqui, tá? Então aqui, percebe, quando você vai fazer um jogo americano dupla face, cuidado também na hora da escolha, tá? Não necessariamente a estampa que tá aqui precisa, nossa, ter totalmente as cores que estão aqui. Até porque, tá vendo, ó? Tem diversas cores aqui nessa estampa. Mas é importante que ela fique harmoniosa. Tá vendo? Até porque a pessoa, ela vai usar, ela pode usar tanto só esse lado, como só esse lado, ou também ela pode usar intercalado, né? Ela pode usar um jogo americano, né? Uma mesa, um lugar com essa estampa, o outro lugar com essa. Um lugar com essa, outro lugar com essa. Então, com uma peça, ela tem 3 opções de mesa, né? Porque ela pode usar só essa face e também o mix das faces. E fica bonito, tá? Então, toma cuidado na hora de escolher a segunda face para que combine, né? Para que fique harmonioso entre si. Então aqui, ó, no guardanapo também, ó, que bonitinho, ó. Aqui são 2 estampas, tá vendo? Só que uma delas está aqui dentro da minha paleta de cores. Bem sutil, mas está, tá vendo? Só que eu poderia muito bem colocar aqui o só liso, né? Ah, esse aqui já tá bem estampado, então o guardanapo eu vou usar liso. Não, eu fui lá e botei uma outra estampa para jogo e ficou perfeito. Mas isso você consegue fazer quando você entende, né, da combinação de cores e estampas. Se você ainda não se sente segura, se você ainda não conhece, é importante você não tomar cuidado, porque às vezes se você usar demais, você pode acabar errando, tá? E aí coloca uma estampa com outra que não tem nada a ver, que não se conversam entre si e que visualmente traz um ruído visual. E aí, na mesma hora, vai repelir a cliente, ela vai bater o olho e não vai sentir desejo de comprar a sua peça, tá bom? Então, isso é muito importante. Aqui também, ó, esse aqui é um jogo americano, que são dupla face, ó. Então, eu peguei o tom mais escuro daqui, do meu jogo, que é um rosa chiclete, né, que tá aqui, bem no fundinho, e botei ele na outra face, só que no mini poá. Olha que gracinha que ficou. Então, também é o tipo de jogo que tem harmonia entre as estampas e que dá para cliente usar tranquilamente só essa face, ou então as 2 faces juntas, tá vendo? Ó? Os 2 juntos fica lindo. E um dá contraste pro outro, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de escolher o seu tecido, tá bom? Para jogo americano, que eu vi que tem gente falando aí, jogo americano dupla face, retangular. Toma bastante cuidado, tá? Por quê? Como eu falei pra vocês, eu sugeri que você fizesse dupla face americano retangular de sarja, certo? Só que se você faz 2 faces de sarja, o seu jogo americano ele vai ficar bem espesso, tá? Bem mesmo. Então, pode ser que o acabamento final não fique tão legal, na hora da lavagem também não. Só que também não dá pra você fazer uma face de sarja e a outra face de tricoline, porque ele é mais levinho, então vai dar aquela controlada. Não, por quê? O tricoline, ele tem uma taxa de encolhimento diferente da sarja. Então, na hora de lavar, a face que tem o tricoline vai encolher mais do que a da sarja. Então, imagine só como é que não vai ficar o resultado final dessa peça depois que a cliente lavar. Então, eu sugiro que você deixe face única mesmo. E se que nem esse aqui meu é dupla face, só que é tricoline e tricoline, dos 2 lados. Só que esse tricoline, inclusive, é um tricoline mais, vamos dizer assim, não é mais espesso. Ele tem mais fios, né? Então, por isso, ele se torna um tricoline mais encorpado do que outros que vendem por aí. Então, tem isso também que você tem que tomar muito cuidado,
tá? Na hora de você escolher o tricoline, perceba, né? Se às vezes você fala, nossa, o preço tá bom, tá barato demais. Às vezes o barato demais, ele pode comprometer a sua peça. Tem tricoline que se você colocar ele assim, ó, ele fica transparente. Você vê completamente o outro lado. Por quê? Ele é muito fininho. Muito, muito fininho mesmo. Ele fica quase transparente. Agora esse não, tá vendo? É um tricoline mais espesso. Então ele tem mais caimento. Então a peça ficou bonita, ó. Não ficou muito molenga e ficou num caimento muito bom, tá bom? Então olha só. Outra coisa que eu ia falar aqui com vocês. Falei da estampa secundária, né? Que você pode escolher tanto lisa como estampada para o guardanapo, para você ousar um pouco, né? Sair um pouco do básico. E também definir o que você quer priorizar. Se você quer priorizar qualidade ou preço na hora de você comprar o seu tecido. Por quê? Como eu falei, você vai encontrar aí no mercado uma variedade gigantesca de lojas vendendo tricoline. Você vai encontrar uma variedade de preço, mas também vai encontrar uma variedade de qualidade, tá bom? Então, no início, quando eu comecei, eu não tinha muito dinheiro para investir. Então, eu ia no mais barato. Óbvio que eu não escolhia também os mais ralés, né? Não, eu tinha até que um bom gosto. Comprava uns tecidos bem bonitinhos, porque eu nem ficava com o tecido parado. Eu vendia muito rápido os kits que eu fazia. Mas eu escolhia, eu dava prioridade para preço. Porque era o que cabia no meu bolso, tá? Com o passar do tempo, eu fui aprendendo e fui entendendo a diferença de um tecido para o outro. Então eu entendi quando um tricoline tem mais qualidade do que o outro. Só que isso interfere também no preço, tá? Então você vai achar tricoline de 17, 18 reais o metro, você vai achar tricoline de 20, 25 reais o metro, mas você também vai achar tricoline de 30, 34, 33 reais o metro. Isso dependendo da região onde você mora, do site que você compra, enfim. Mas tem também essa variedade de preços, tá? E eu fui aprendendo quais são as marcas, os fornecedores que têm uns tecidos que me agradavam mais. Então, que nem tem esse daqui, ó, que eu mostrei pra vocês, que é da... Todos esses que eu mostrei aqui pra vocês, na verdade, né? Ó, esse aqui, deixa eu pegar aqui os outros. Ó, todos esses aqui que eu mostrei pra vocês, ó, tem esse aqui de baixo também. Todos eles. Esse daqui, eu amo esse daqui, eu acho ele maravilhoso. Olha esse aqui. Ele com esse guardanapo aqui, fica uma coisa maravilhosa. Olha, que lindo. Então, todos esses aqui são de uma marca específica, que é a marca que eu costumo comprar bastante, tá? E por que que eu gosto deles? Porque, além de eles terem uma variedade muito grande de estampas, as estampas deles são de extrema qualidade, então você percebe que não é aquele tricoline transparente, fininho, ele é mais encorpado. Por quê? Porque a estampa dele é de qualidade, tá? Não é aquele tecido que a cliente vai lavar e vai desbotar logo de primeira, tá? Então, eu dou prioridade pra essa marca quando eu compro, até porque eles também trabalham por coleções. E também isso interfere no preço. Por quê? Aqueles tecidos que você vai pagar mais barato são tecidos mais comuns. E o que é tecido comum? Tecido que a maioria das pessoas compram e utilizam. E aí, o que vai acontecer? Você vai ser só mais uma que faz mais do mesmo. Então, quando as pessoas começarem a olhar, né, as pessoas que vendem roupa de mesa, ela vai começar a ver que muitas delas trabalham com a mesma estampa, né? Ela tá vendo mais do mesmo. E aqui não, então eles trocam coleções com muita frequência. Então eles fazem uma coleção floral, né? Paraíso das Flores.
Eles estão com uma coleção lá também de coração. Esse daqui, inclusive, de coraçãozinho, ó, tava na promoção lá no site e eu acho que até já esgotou. E é maravilhoso, assim, sabe? Então, como eles trabalham por coleções, então tem sempre uma rotatividade muito grande nas estampas. E você acaba que se diferenciando de todo mundo que faz mais do mesmo, tá? Então eu gosto dessa marca justamente por isso, por conta da qualidade e dessa variedade que eles têm aí, que trazem, estão sempre inovando, estão sempre trazendo coleções novas, e eu gosto disso. Eu não gosto de ficar fazendo muito do que os outros estão fazendo, tá? E aí eu vi uma pergunta aí falando sobre o linho. O linho, gente, também é um tecido 100% algodão. Dá pra usar? Dá pra usar, tá? O linho. Mas o linho, gente, é um tecido que é nobre, tá? O valor dele é bem mais elevado do que um tricoline, por exemplo. Então, quando você vai fazer um guardanapo de tricoline e um guardanapo de linho, você tem que ter em mente o seguinte: você tem público para isso? Você tem um público exigente e financeiramente bem para pagar o preço de um guardanapo de linho? Por quê que eu falo isso? Porque se o seu público, você não trabalhar bem a sua marca para atender o público que você quer atingir, por exemplo, você não vai conseguir vender um guardanapo de linho de jeito nenhum. Por quê? As pessoas não vão pagar o preço. Entende? Então você precisa entender qual é o seu público, o público que você vai trabalhar. É um público que compraria um guardanapo de linho ou não? Porque a sua marca, ela tem que conversar com isso, com esse público que pagaria o preço de um guardanapo de linho, entendeu? Então você tem que se atentar a isso. É lindo, maravilhoso. Só que o valor dele é elevado. Então, para uma pessoa que não conhece muito dos tecidos, né, que só compra pela beleza, ele não vai entender o porquê que você está cobrando tão caro num guardanapo, porque ele não entende do tecido, tá? Agora não, um público mais nobre, mais refinado, obviamente, ela vai saber o que é um linho e vai saber o valor exato de um guardanapo de linho e ela vai pagar o preço, tá? Então você tem que ver se a sua marca ela está conversando com esse público. Se não, nem tente, porque você vai colocar lá e vai ser o tecido que vai ficar parado, porque as pessoas não vão pagar o preço, tá bom? E aí estão me perguntando aí da marca. Essa marca que eu uso aqui, gente, ela se chama Eva e Eva. Inclusive, na descrição desse vídeo aqui, dessa aula, eu coloquei lá o nome da marca que eu compro e o link do site, tá? Você clicando nesse link, você entra no site deles para comprar. Inclusive, eles deram até um cupom de 5% de desconto para todas as minhas seguidoras, né, as minhas alunas, enfim. E aí o cupom tá lá, né, na descrição desse vídeo também, que é Eva Monique, tudo junto. E aí você entra nesse link que tá lá abaixo desse vídeo, você vai no site e você compra com esse cupom, tá? Que aí você vai ter os 5% de desconto. E assim, tem uma mais linda que a outra. Mas é que nem eu falo pra vocês, gente. Isso porque eu escolhi qualidade, tá bom? Qualidade. Lá você vai encontrar também, inclusive, muitos tecidos na promoção. Porque quando eles trocam coleção, eles colocam outros tecidos também na promoção. Então, fora os tecidos que estão com desconto, você ainda tem os 5% em cima. Então, isso ajuda bastante. Só que tecido de coleção nova, a média é de R$32 o metro, tá? Tomem muito cuidado na hora de você efetuar a sua compra, porque tem alguns sites que trabalham, né, de tecido, na hora de você finalizar a sua compra, na hora de você comprar, aliás, você compra por metro. Então, você vai mudando os numerozinhos lá, escolhendo quantos metros que você quer. Só que na Eva e Eva, eles vendem por meio metro. Então, o valor que você vai ver lá é o valor de meio metro, tá? Então, o valor que tá lá não é o valor do metro, é o valor de meio metro. Então, se você quer comprar 2 metros,
você tem que colocar 4 vezes, né? Tem que colocar o número 4 lá no seu pedido. Então, cuidado, porque não é só eles que fazem assim, tá? Muitas lojas de tecido vendem por meio metro, o mínimo de meio metro, tá bom? Então, cuidado para você não fazer confusão. Senão você compra lá, coloca número 2 e você acha que você tá trazendo 2 metros, e não é, vai vir 1 metro. Está pedindo 2 vezes meio metro, tá bom? Então, toma cuidado na hora de você fazer o seu pedido, tá bom? Então, meus amores, é isso, né, que eu quis trazer aqui para vocês. Fiz, inclusive, um resumão sobre os tecidos, mas se você quiser aprender mais sobre os tecidos ideal para cada tipo de peça, tem uma aula minha aqui no canal do YouTube explicando mais sobre isso, mas, em geral, é isso que eu quis trazer aqui para vocês. Todos esses cuidados para você não errar na hora de comprar o seu tecido, tá? Se você for comprar tecido sem saber para que serve, qual tecido que se comporta em cada uma das peças, você vai errar. Se você não souber a quantidade de peças que você quer fazer de cada uma delas, você também vai errar, vai comprar ou de mais ou de menos. Se você não souber fazer combinação de estampas, também na hora de escolher, né, a estampa principal e a estampa secundária, você vai errar, percebe? Então são muitos fatores que levam ao erro, principalmente quando a pessoa não faz a pesquisa antes e sai comprando só pelo gosto pessoal, tá bom? Então isso, você corre um grande risco de errar e errar feio, tá? Porque você vai poder comprar peças, comprar tecidos que vai ficar parado e você não vai conseguir vender de jeito nenhum. Mas por quê? Porque você comprou errado, você não fez uma pesquisa antes de ir lá comprar o seu tecido, tá bom? Inclusive, agora, né, no momento que eu estou gravando essa aula, a gente tá em semana de Dia das Mães, certo? Só que, para as minhas alunas, eu já dei uma aula estratégica de vendas de antecipação para o Dia dos Namorados. Então, acabou o Dia das Mães, elas já vão começar a fazer pesquisa de Dia dos Namorados, para saber qual que é a preferência de cor, de estampa, para elas já comprarem o tecido para o Dia dos Namorados certo. Para quê? Para vender mais, gente. Se você faz tudo bonitinho, conforme eu ensinei aqui, é uma compra de tecido mais assertiva. Então, a chance de você ficar com peça parada é mínima, tá bom? Certo? Então, olha só, eu vou repetir aqui, tá? A marca que eu comentei aqui é Eva e Eva. O link tá na descrição desse vídeo, do site, que você já entra direto lá. E embaixo também já tem o meu cupom de desconto para você entrar lá e ter 5% de desconto, tá bom? Certo? Ó, qualquer dúvida é só você deixar lá na descrição dessa aula, tá? Nos comentários. E eu quero saber, gostaram da aula? Comenta aqui pra mim o que vocês acharam. E se vocês gostaram, não vão sair dessa aula sem deixar o seu like lá pra mim, né? Por favor. Eu tô aqui prestando, né, o maior conhecimento aqui que eu tenho pra vocês. Então, se vocês gostaram, se foi útil pra vocês, eu quero pelo menos, né? Eu acho que eu mereço pelo menos um joinha aí pra essa aula, tá bom? Então, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim e também comentar aqui, deixa o seu comentário para saber o que você achou dessa aula, se te ajudou, e também se você tiver alguma dúvida é só você deixar aqui para mim, tá? Lembrando que toda semana nós vamos ter aulas aqui ao vivo, então fica ligado aqui comigo, já se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana vai ter aula ao vivo aqui, para você não perder nada, tá bom? Combinado? Então é isso, ó. Grande beijo pra vocês. Se você tá aqui também não segue meu Instagram, corre lá, moniquebotelho.mesaposta, que eu vou te esperar lá, que tem muita coisa boa lá pra você também, tá bom? Beijo e até a próxima.